Eu fico muito feliz de ter você aqui assistindo essa videoaula, onde eu irei te mostrar o que é um relé, como testá-lo na placa e fora da placa e por que não injetar em suas bobinas 12 volts, porque vai correr o risco eminente de queimar um componente chamado ULN2003. Inclusive, há relatos de pessoas que já queimaram até o microcontrolador injetando tensão sem saber direito o que estava fazendo. Tudo bem? O relé ele é super utilizado em placas eletrônicas porque através do relé de potência você consegue acionar uma carga alta, né, de 3 amperes, 5, até 10 amperes. Ele tem uma limitação também, tá? Geralmente não passa de 8 amperes. Passou disso, já é importante que seja esse outro tipo de relé, que ele é bem mais robusto, ou então contator de potência. Nesse caso, usa-se o relé para acionar o contator de potência. Esse daqui, por exemplo, pode acionar um compressor aí de 20 TR ou até mais, beleza? Nessa oportunidade também você vai saber como que é a minha metodologia de ensinar, direto ao ponto, prática, na bancada. Tem teoria? Tem teoria, tem que ter teoria, senão não faz sentido. Tem que ter um contexto em cima daquilo ali. Mas é somente em mente aquilo que você precisa saber. Nada de encher a sua cabeça de informações que você nunca vai usar no campo ou na bancada. Vem comigo e bora ficar um pouquinho mais sabido sobre placas eletrônicas de ar-condicionado. Bom, pessoal, antes de começar a explicação propriamente dos testes do relé, eu gostaria de ressaltar a importância dele, né, do relé nas placas de ar-condicionado inverter, maiormente. Isso daqui é uma placa moderna, embora essa placa já deva ter em torno de 10 anos, mas ela é o que mais existe de moderno de um ar-condicionado inverter. Estamos em 2026 e não tem diferença de uma placa que foi lançada recentemente. Essa daqui em especial é uma da Samsung. E aqui nesse ponto, que eu quero frisar aqui para vocês, a gente tem dois relés, chamado de relé de potência e relé de pré-carga, que é esse pequenininho aqui, ó. Relé de potência e relé de pré-carga. Quando o ar-condicionado é energizado pela primeira vez, digamos, você acabou de instalar o ar-condicionado, vai lá no disjuntor e liga. O que acontece aqui nessa placa? O microcontrolador atraca esse relé pequenininho, forçando a corrente passar pelo PTC. O PTC é um componente que fica aqui, ó. Ele já foi retirado para ser utilizado em outra situação. Essa é uma placa sucata, né? A gente usa ela para peças, porque o microcontrolador queimou. Então, no primeiro instante, esse relé pequenininho atraca, a corrente passa pelo PTC para poder carregar o banco de capacitores. Esse daqui, ó. Carregou o banco de capacitores, o relé pequenininho sai de cena, desliga esse e liga esse aqui, fornecendo energia definitivamente para essa parte do circuito da placa. Nesse caso, a Samsung utiliza o IGBT e a ponte de diodo nesse capsulamento, isso daqui é o IPM. Então perceba a importância desse componente aqui. Se ele parar de funcionar, qual é o erro que vai dar? Erro de DC-Link. Ele também funciona como uma chave de segurança. Porque quando o microcontrolador é energizado, ele faz uma varredura procurando todos os periféricos que estão conectados no socket. Sensor de ambiente, sensor de descarga, sensor de tubagem. Ele procura, caso tenha, né, válvula eletrônica de expansão, ele procura motores BLDC e principalmente o compressor, que sai através desses três terminais aqui. Tem um chicote aqui chamado UVW. Então ele procura, o microcontrolador procura esses periféricos. Independente disso, assim que energizar a placa, esse relé pequenininho vai ser acionado, aqui ó, esse relé aqui vai ser acionado para ligar o banco de capacitor. Mas o relé de potência, o definitivo, ele só é ligado se todos os periféricos estiverem ok. Se a comunicação com o evaporador estiver ok. Se estiver tudo ok, aí ele é acionado. Se não, ele não é acionado. E aí vai mostrar nos LEDs da placa um determinado código de erro. Você vai lá na lista de código de erro dessa placa, dessa marca, e vai interpretar o que significa aquele erro para você buscar resolver. Seja sensor, seja lá o que for. Certo? Quando está tudo ok, o microcontrolador atraca o relé de pré-carga. E ele atraca o relé de carga, mas nada acontece aqui, é reportado um erro de DC-Link. Então, esse relé aqui
né, quando ele está inoperante, uma parte da tensão aqui fica, corta uma das fases, né, porque ele só aciona uma fase. Então corta uma das fases e aí mostra erro de DC-Link. Ok? Pode mostrar outro tipo de erro também, mas geralmente é erro de DC-Link. Porque o microcontrolador entendeu que todos os periféricos estão conectados, teve feedback de tudo, porém não chegou tensão aqui na ponte de diodo em cima do IPM. Então existe um circuito de feedback que mandou uma tensão zero para cá, um sinal digital baixo. Então ele sabe, olha, atraquei o relé. Se aqui não chegou tensão, muito provavelmente é o relé que está com defeito, erro de DC-Link. É onde aí existe a necessidade de você, o técnico reparador, verificar o que está acontecendo com esse relé. E o que acontece aqui? Aqui ele tem os dois terminais que são contatos normalmente abertos, né? Ele só fecha quando a bobina é energizada. E aqui no verso, a gente tem, aqui ó, a alimentação da bobina. E é aí que cai aquele problema lá que foi mencionado. Das pessoas querer, né, alguns técnicos inexperientes, digamos assim, querer ligar a bobina, os 12 volts aqui, para ver se o relé vai atracar. E aí acaba queimando o CI, nesse caso. Olha só aqui, deixa eu ampliar mais um pouco. Aqui, olha só o tamanho dessa placa, ela é relativamente grande, ela deve ter uns 30 centímetros aqui, 30 por 20 mais ou menos. O relé está aqui, o CI, que faz a alimentação dele, está nessa região aqui, ó. Na verdade é esse daqui, ó, o LN2003. Então aqui tem uma trilha que vai pela borda, aqui, ó, e vem para cá. Pode acontecer dessa trilha romper também, porque é um caminho longo, tá vendo? Daqui até aqui a gente tem mais de 35 centímetros de trilha, microtrilha, por debaixo desse esmalte aqui, ó. Tá? Então, muitas das vezes acontece a oxidação, o relé não atraca, então o microcontrolador entende que está com algum defeito, erro de DC-Link. Aqui está o micro, aqui está o LN2003. Ele envia um sinal positivo, sai um negativo, direto para a bobina. O positivo sempre fica aqui. No próximo vídeo, eu criei um esboço desse diagrama para ficar bem mais compreendido, bem mais simplificado. Tudo bem? Bom, aqui está o diagrama que eu fiz, de uma forma bem simplificada, mas bem fiel ao que vocês encontrarão em placas, tanto placas on-off quanto placa inverter. Perceba que aqui eu tenho o microcontrolador, o LN2003, direto para o relé. Só que tem mais componentes no caminho, né? Aqui, se você for avaliar a placa, então aqui você vai achar um resistor, né? Ele não vai direto. Nesse trecho de trilha pode ter mais resistores, geralmente não tem, mas pode ter, enfim. E o LN, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem normalmente 8 portas lógicas do tipo NOT, tá? Tipo entrada e saída, entra aqui e sai ali. 2 delas são alimentação. Geralmente dá para ver aqui, ó, que seria o terminal número 1. A bolinha ficaria aqui, digamos. Então esse é o terminal número 1. Esse último aqui é o aterramento. Esse daqui é o 12 volts, porque ele é alimentado com 12 volts aqui, ó. Tá? 12 volts. Entrou uma tensão positiva, saiu uma negativa. Lógico, se eu vou sair com uma negativa, a minha bobina já deve estar com a positiva aqui, ó. Então, como é que funciona? O microcontrolador envia um sinal positivo, como é uma porta inversora, entra positivo, sai negativo. De onde que vem esse negativo? Ele pega daqui, ó. Por isso que ele precisa ser alimentado com positivo e negativo de 12 volts. Então, chega um sinal positivo, sai um negativo para o relé. Perceba que aqui no relé, na bobina do relé, o 12 volts já deve estar presente. Já fica essa dica. O relé não está atracando, erro de DC-Link. Precisa ver se porventura essa trilha não está rompida. Precisa ver se esse CI não está inoperante. Precisa ver se esse trecho de trilha não está rompida ou esse resistor, por exemplo, aberto. Precisa ver se porventura não há algo de errado com a alimentação do CI. Então, olha quantos pontos a gente precisa avaliar
para poder identificar o erro de DC-link. Não quer dizer que é o relé. Por isso que a análise vai muito mais além de só entender o relé. Então vamos contar para ver quantos pontos de verificações eu preciso ter. Ó. Esse seria esse trecho de trilha, a trilha, o resistor, vou colocar o resistor como 2. O próprio CI, ele pode estar em curto ou sem alimentação, vamos colocar como 3. O CI ou a alimentação dele pode estar falhando. Esse outro trecho de trilha aqui eu vou colocar como 4. Ok? Perceba que aqui, ó, eu tenho um diodo. Tá? Muito importante esse diodo, já já falaremos sobre ele, chamado de diodo de roda livre. Esse diodo ele tem uma função tão importante aqui que você não faz ideia. O diodo pode estar em curto, eu vou colocar ele como item 5 de verificação, ok? Ou, de repente, a bobina está aberta por alguma razão. Vamos colocar aqui o 6. Então, perceba quantos pontos de verificação a gente tem que analisar antes de chegar à conclusão que é o relé. De repente, se torna mais prático você arrancar o relé, né, desoldar ele da placa. Cuidado para não danificar esse diodo, porque ele fica aqui, ó. Ele é quase imperceptível. Aqui, ó. Aqui. Olha o diodo aqui, ó. Esse daqui é de um relé, esse diodo é do outro relé, porque aqui tem 2 relés, ó. Esse quadradinho aqui é o relé de pré-carga e esse quadrado aqui maior, esse retângulo maior, melhor dizendo, é o relé de carga. Perceba que aqui na serigrafia está escrito RY, que é a simbologia, né, a serigrafia para relé. RY01, RY002. Então, é o relé 1 e relé 2. Esse diodo pertence a esse relé e esse diodo pertence a essa bobina de relé. Perceba que ele é bem perceptível, ó. Dá para ver claramente. Aqui, ó. Olha só. Aqui está um diodo, D01 e D02. Cada diodo pertence a um relé. Tá vendo? RY01, quer dizer, o relé 01. RY é a serigrafia, né, a abreviatura do relé. E o RY02. Aqui está o diodo de roda livre desse relé e o diodo de roda livre desse relé aqui. Tudo bem? Bom, e o que as pessoas, os técnicos, iniciantes, inexperientes, costumam fazer? Eles têm a ideia, eles pensam da seguinte maneira: eu vou testar esse relé direto na placa. Vou pegar 12 volts e vou injetar aqui nos terminaizinhos da bobina. Né? Ou seja, eles pegam uma fonte de bancada, 12 volts, e injetam tensão aqui direto. Ó. Qual é o problema disso? O diodo, ele só conduz de um lado. Perceba que aqui eu tenho o positivo e o negativo. Mas o diodo ele está reversamente polarizado. Dessa forma, não há como ter curto. Tá? Por quê? Porque aqui ó, o positivo está para o catodo e o negativo está no anodo. Então, perceba que não tem como ter curto aqui. Mas sem saber exatamente o direcionamento do diodo, né, o que é o catodo, o que é o anodo, se você polarizar ele diretamente 12 volts aqui, ó, você vai fechar um curto. A tensão nominal do diodo é em torno de 600 milivolts. Passou disso, ele começa a conduzir. Até 600 milivolts ele não conduz. Né? Ele tem um bloqueio natural de acordo com a sua estrutura interna. Não vamos entrar em detalhes sobre isso. Mas passou de 600 milivolts, ele já começa a conduzir. Imagina você aplicando 12 volts aqui, ele vai aquecer e queimar internamente e entrar em curto. Então você deixou um curto aqui. Da próxima vez que o microcontrolador acionar o LN e enviar o negativo para cá, já vai achar um curto. Por isso que queima o LN2003 e já aconteceu o relato no grupo de queimar também um microcontrolador. Entendeu? Aí já era. Tá? Então jamais você deve injetar 12 volts aqui, porque você não sabe exatamente qual que é o sentido que está o diodo. Se ele está, se você está polarizando ele diretamente ou reversamente. Então nunca faça isso. Esses dois terminais não tem problema. Isso aqui são os terminais de potência. Aqui entra uma fase, ela entra aqui e sai aqui. Como eu já bem disse, o relé só interrompe uma fase por vez. Só uma fase apenas. Tá? Então quando ele é atracado, a bobina é energizada, os terminais fecham, a fase que entrou aqui é a mesma que vai sair aqui. Não é fase 1 e fase 2, senão fecharia curto quando ele fechasse o contato, claro. Aqui você pode testar com o seu multímetro.
para ver se esses contatos não estão colados. Na verdade, em máquinas em ar-condicionado on-off, às vezes dá-se o caso, e é até frequente isso, de ter defeito de relé colado. Vou pegar uma placa aqui, para a gente deixar isso bem mais esclarecido. Essa placa está com esse relé colado. Por que isso acontece? As placas on-off, geralmente, o relé da evaporadora é que liga o compressor lá fora. Tá? Geralmente, eu acho que o máximo que eu já vi foi 18.000 BTUs. Além disso, eu não vi, porque aí o relé já não aguentaria por muito tempo. Mas uma máquina de 12.000 BTUs, ela já gera em torno de 5 amperes. Então, imagine você, um estabelecimento comercial, que o ar-condicionado fica funcionando praticamente 24 horas por dia, passando 5 amperes. Então, é comum ele colar os contatos internamente. Para isso, com a placa desenergizada e um multímetro na escala de continuidade, você pode vir aqui nesses terminais, ó, que ele vai estar bipando. Perceba que a placa está totalmente desenergizada. Isso aqui tinha que estar aberto, porque ele é um contato aberto. Ele só fecha quando as bobinas são energizadas. Então, se esse contato está direto fechado, ó, é porque tem um curto. De propósito, o pessoal já deixa esses terminais aqui para você testar mesmo. Perceba que até essa placa aqui é moderna, também tem os terminais aqui, ó. Mas eles estão abertos, tá vendo? Eles estão abertos, aquele lá está fechado. Então, esse teste de relé colado você pode fazer com a placa desenergizada e o multímetro, mas jamais coloque 12 volts nas bobinas, porque você corre o risco de polarizar diretamente o diodo de roda livre e aí você vai provocar um curto-circuito. No próximo vídeo, eu vou explicar qual a função desse diodo de roda livre, qual a importância dele, e esse conhecimento, ele não só serve para essa situação, como se você, por exemplo, tem vontade de ser um técnico reparador de placas eletrônicas de modo geral, inverter, sei lá, micro-ondas, lave-seca, ou de qualquer outro sistema, esse conhecimento ele é de fundamental importância, tá? Que eu vou estar explicando no próximo vídeo, na próxima cena. Esse físico, ele provou que sempre que uma bobina é atravessada por uma corrente, ela gera um campo magnético que se opõe à passagem dessa corrente. Não é que ela impede a passagem da corrente. A corrente, o fluxo de corrente contínua vai ficar passando normalmente. Mas aqui ela criou-se um campo magnético, então ela quer impedir a passagem dessa corrente. Eu fiz aqui um esboço, um desenho, melhor dizendo, para tentar exemplificar isso daqui da melhor forma possível, né? Imagina assim, ó, duas crianças brincando de medir força. Esse está fazendo força para cá e esse para lá. Aqui seria a corrente contínua, atravessando a bobina, ok? Aqui seria o campo magnético gerado, né, chamado de força eletromotriz ou força contra-eletromotriz, tentando impedir a passagem da corrente. Ela não consegue, tá? Ela não consegue. Esse campo magnético, ele está ali existente, ele foi criado e cresceu e está ali, na bobina. Até aí tudo bem. Enquanto o fluxo de corrente estiver passando pela bobina, está tudo tranquilo. O problema é quando esse fluxo de corrente é interrompido subitamente. Porque imagine assim, ó, tá duas crianças aqui brincando de medir força. Aí subitamente esse daqui sai de cena. O que vai acontecer com esse que estava fazendo força para lá? Ele vai para frente, né? Ele vai nesse sentido com toda a força do corpo dele e das perninhas dele aqui. Ele vai no sentido oposto. Tá? Então nesse exato momento que corta a alimentação, esse campo magnético que estava em volta da bobina, ele volta no sentido oposto em forma de avalanche. Até aí, não há grandes problemas. O problema maior é que essa força gerada, essa tensão gerada, induzida aqui através do campo magnético, ela pode ser, aí é que está o perigo, até 5 vezes maior do que a tensão que estava alimentando a bobina. Por exemplo, se eu estou alimentando com 12 volts, na hora que acontece essa interrupção, essa tensão ela retorna com até 5 vezes mais do que essa tensão aqui, de 12, ou seja, quase 60 volts. Agora, numa situação como essa daqui, ó, imagina só, o microcontrolador acionou o relé, a bobina está energizada, polarizada. Aí ele corta. Esse campo magnético ele vai voltar até 5 vezes mais no sentido oposto. Com certeza danificaria esse CI aqui, indiscutivelmente. Porque aqui é 12 volts, ele iria chegar aqui com quase 60 volts. Isso a gente vai constatar no ensaio prático que eu preparei ali na bancada, com o osciloscópio, o circuito montado, energizado e tudo. Vocês vão ver claramente que isso acontece. Polarização normal, negativo, positivo. Quando a gente corta, ela inverte.
O que é negativo passa a ser positivo, o que é positivo passa a ser negativo. O osciloscópio vai mostrar isso claramente. Quando a gente energiza, aqui ó, faz de conta que isso aqui é a tela do osciloscópio aqui ó. Aí nós temos o ecrã central aqui ó, aquela linha de referência que seria o 0 volts aqui. Quando eu alimentar a bobina, essa linha vai subir. Aqui ó. Vai subir mostrando 12 volts. Quando eu desligar, vocês vão perceber que vai ter um gráfico, ele vai fazer isso aqui ó. Ele cai, às vezes dá-se o caso de ter algumas oscilações, mas ele cai e depois ele vai estabilizando até chegar a zero de novo. Essa tensão produzida pelo campo eletromagnético, ela vai chegar a quase 50 volts. Por que ela não é que é negativa, ela está abaixo da linha, porque igual eu expliquei, quando está polarizada em um sentido, o gráfico vai mostrar a tensão no ciclo normal, tá? Quando ela inverte, ela vai mostrar no ciclo negativo. Né? É a mesma coisa de você pegar um multímetro, isso aí a gente vai ver na prática também. Quando você pega uma pilha, uma bateria, coloca no multímetro polarizado corretamente, negativo e positivo, vai mostrar normal ali no visor do multímetro. Mas se você inverter, você vai ver um sinal negativo, significa que você inverteu as pontas de prova. Né? O positivo está no negativo e o negativo está no positivo da pilha, por isso que ele mostra lá no multímetro, ele vai mostrar lá um valor e um sinal negativo assim, ó. Significa que as pontas de prova estão invertidas. Né? O que prova que quando a gente alimenta aqui, ele vai para o ciclo positivo, porque está alimentado corretamente, só que quando a gente desliga, essa polaridade inverte. Só que quando a gente vai medir, ela vai dar quase 50 volts. Tá? Ó, pessoal, para a gente deixar essa questão aqui da polaridade muito bem esclarecida, né? Aqui eu tenho uma pilha, ela é de 1,5 volts, eu tenho aqui um multímetro. Eu vou medir essa pilha com o meu multímetro e vou colocar aqui as pontas de prova, ó, negativo aqui e o positivo aqui. Aqui, ó. Viram que lá deu 1,61 volts? Tranquilo. Agora eu vou inverter, ó. Eu vou pegar a pilha e vou fazer isso, ó. Percebeu que mediu a mesma coisa, mas tem algo de diferente ali? É o quê? Olha o sinal negativo aqui, ó. Aqui, ó. Você viu? Mudei o sentido do fluxo da corrente, apareceu o sinal negativo ali, ó. Quando estava normal, não tem um sinal negativo, mas quando inverteu, apareceu o sinal negativo. É isso que a gente vai ver no osciloscópio. Quando eu ligar o circuito, ele vai mostrar 12 volts acima da linha de referência. Quando eu desligar, que ele já estiver medindo a tensão induzida na bobina, só que com a polaridade invertida, por isso que ele vai mostrar abaixo da linha de referência. Legal? Só que essa amplitude vai estar quase 60 volts. Tá bom? Tá, eu fiz um ensaio ali, a gente vai ver isso na prática, para provar que realmente o Lenz está correto. O campo magnético existe, essa força eletromotriz existe, e ela só se manifesta quando você desliga o circuito. Aí ela volta pelo circuito, só que até 5 vezes maior do que aquela tensão que estava alimentando a bobina. Bom, aqui está um ensaio que eu fiz. Eu vou ficar segurando o celular na mão para ficar mais fácil de mostrar. Deixa eu só resetar isso aqui. Eu tenho ali a minha fonte de bancada. Tá com 12 volts praticamente. Ó, fonte de bancada. Estou alimentando a minha protoboard. Aqui é o LN2003. Nesse primeiro momento, eu não vou usar ele ainda no ensaio, porque eu quero mostrar a medição direta na bobina do relé. Tá vendo? Estou alimentando ali o relé, só que eu coloquei aqui um push button, como se fosse uma chavezinha de liga e desliga, que eu quero só dar um pulso para a gente ver, constatar o gráfico que vai mostrar ali. Tá? Vou apertar e soltar bem rapidamente. Então ele vai clicar, ligar e desligar. E o osciloscópio vai medir nos terminais da bobina, na hora que vai mostrar ali 12 volts, e quando eu desligo, a tensão que vai mostrar ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, da primeira vez, ó. Olha só. Ele clicou, liguei e desliguei ele rapidamente. Aqui no osciloscópio, caso você não entenda, para você pegar isso daqui, esse sinal muito rápido, que é uma frequência muito alta, você precisa
Olha só aqui, ó, tensão máxima que chegou aqui, ó, quase 40 volts. Você precisa configurar o osciloscópio na função single, tá? Para que ele possa congelar essa imagem aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha só, aqui está a minha linha de referência, ó. Minha linha de referência, daqui para cá eu tenho 12 volts. Como que eu meço isso aqui? É muito simples. Nesse osciloscópio você vai vir aqui nesse cursor aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vertical. É isso mesmo. Ó. Vou colocar aqui certinho. Vou subir essa linha de referência aqui e vou medir a amplitude dessa tensão aqui, ó. Ó, perceba que nós temos aqui, ó, 12 volts, tá vendo? Tô medindo daqui até aqui, eu tenho 12 volts aproximadamente. Agora eu quero saber, deixa eu só subir isso aqui, ó, pra gente ver o final desse gráfico, ó. Agora eu vou medir daqui até o final para ver quantos volts ele mediu aí no ciclo reverso. Vamos aí. Olha só. 47,2 volts. Ou seja, esse 47,2 volts é a tensão induzida na bobina. No instante que eu liguei, ela retornou com essa amplitude toda. Ou seja, se está ligado aqui no ULN sem aquela proteção do diodo, fatalmente queimaria ele. Aí perceba aqui, ó, vou estar diminuindo. Ó. Perceba que ele vai subindo, subindo. Ó, até chegar um momento que ele vai zerar. Aqui, ó. Deixa eu achar um outro gráfico aqui. Só um segundo. Aqui, ó. Eu tinha um gravado aqui que dá para mostrar melhor. Quando eu liguei, ele subiu para 12 volts. Quando eu desliguei, ele teve essa queda livre no sentido oposto, né? Que a gente já somou lá quase 50 volts. Depois ele sobe e zera de novo aqui, ó. Dá para provar que Lenz realmente estava correto. E aquele diodo, ele fica bem aqui, ó. Ó, o diodo ele fica exatamente assim, ó, nos terminais da bobina, só que inversamente polarizado. Quando o microcontrolador alimentar os terminais da bobina, o positivo tem que estar no catodo e o negativo tem que estar no anodo, que é para não fechar curto, tá? Igual já foi mostrado ali. Olha só, pessoal, coloquei o diodo, tá vendo? Agora eu vou estar repetindo o ensaio para a gente ver o que o osciloscópio vai mostrar ali. Olha só. Você percebeu que antes do diodo a gente tinha aquelas oscilações negativas? Olha só agora. Não tem mais. Simplesmente ele sobe para 12 volts. Quando interrompe, interrompe e acabou. Viu só? Antes, como que era? Deixa eu mostrar aqui o gráfico de antes, como que era. Deixa eu achar aqui. Para você lembrar. Olha só como que era antes. Viu só? Quando desligava, ele dava um pico positivo e caía quase que 50 volts e depois ia até zerar, conforme já mostrado aqui, ó. Né? Quando eu coloquei o diodo, ele não faz mais isso. Tá? Olha só. Deixa eu zerar aqui de novo. Colocar no modo single. Vou apertar aqui o botão e olha só. Não tem mais aquela tensão avalanche. Né? O diodo não deixa mais, ele simplesmente desvia, né, essa corrente para que ela se dissipe na própria bobina. Interessante, né? Eu interrompi esse vídeo por 1 minuto para te dar um recado e te fazer um convite que eu tenho certeza que vai ser do seu interesse. Eu interrompi esse vídeo por apenas 1 minuto para te dar um recado muito importante que eu tenho certeza que vai ser do seu interesse. Se você já trabalha com instalação e manutenção de ar-condicionado e quer aumentar o seu faturamento no verão e no inverno, durante o ano todo, prestando serviço de conserto de placa para os seus próprios clientes e também para os seus amigos,
né, instaladores de ar-condicionado, eu tenho um curso perfeito para você. Ele é o maior, mais completo e com acesso mais longo que você vai encontrar nas redes sociais, com até 5 anos de acesso, 7 dias de garantia incondicional, um contato direto comigo para tirar qualquer dúvida sobre qualquer aula que está na plataforma. Olha só, uma placa como essa daqui é de uma Samsung de 24.000 BTUs. Ela ainda é baratinha, ela custa R$ 1.900. 90% dos componentes que tem nessa placa custa menos de R$1. E a gente cobra 30% do valor da placa nova. E olha que eu nem falei que você também vai aprender somente tudo sobre instrumentação de bancada, todos os acessórios que é necessário ter na bancada para consertar uma placa de ar-condicionado. Inclusive, você vai aprender a fazer gigas de testes exclusivos, tá? Para te ajudar, para te auxiliar a diagnosticar com mais rapidez e precisão os defeitos dos ar-condicionados inverter.